no Alto, em Araras, combustível de qualidade, preço acessível, e o posto ecologicamente, que é o posto Santo Estevão, lá no Alto, em Araras, na rua Tietê, posto Santo Estevão, em Araras. Hoje, na abertura do programa, eu fiz um resumo dos últimos dias em Teresópolis, saúde, educação, mostrando os problemas das chuvas. Se chover hoje, vai dar problema outra vez. E no caso da educação, botei o vereador Fidel, o vereador André do Gás e o vereador Rangel, falando sobre o que está acontecendo nos últimos dias na educação. E trouxe aqui a professora Amanda, que você já conhece, dispensa a apresentação, já esteve aqui outras vezes, que ela é presidente do Conselho de Educação. Amanda, bom dia. Afinal, você é presidente, saiu da presidência, como é que ficou? Bom dia, Hélio. Agradecer mais uma vez o convite, né, de estar aqui contigo. Agradecer a sensibilidade, né, de convidar a quem tem a condição de explicar um pouco melhor sobre os últimos acontecimentos. Hoje eu estou presidente, né? A gente tem que dizer sempre assim, porque a gente está passando por uma situação que é atípica, que particularmente é lamentável, porque em relação a órgãos de controle a gente precisa entender a necessidade da atuação autônoma do órgão, né? O órgão não pode ser um órgão paralelo à instituição, a gente atua de forma autônoma. Você, como bem disse, né, já tive em vezes anteriores aqui, fui em outros canais de comunicação, nunca fui leviana com a gestão, nunca fui leviana com a secretária, sempre expus as questões que são fatídicas, né? Existem fatos, a gente não pode ignorar os fatos. E o Conselho, a partir de um colegiado que eu represento, né, eu não tomo conta daquilo, eu represento a fala de um colegiado, de sua maioria, vem sendo, desde dezembro, extremamente desconstituído, desarticulado e desestruturado pela administração pública. Por quê? Já em dezembro mesmo, a gente teve a recomposição, né, do Conselho, porque eu participei do primeiro mandato, né, que terminou em 2023, e no final de 2023 a gente fez a eleição para a recomposição do próximo mandato dos indicados das categorias, bem como dos representantes de pais e alunos que fazem parte desse colegiado. E totalmente regular, emitimos edital de chamamento. Aliás, nós pedimos a publicação da convocatória, né, dessa reunião, apesar de não ser uma reunião que vai se discutir assuntos, ela só vai cumprir rito, né, de nomeação, porque as instituições já haviam feito as suas indicações. A gente fez a eleição regularmente, a gente está sobre a herege da lei orgânica, a lei orgânica tem dispositivos que foram modificados esse ano, então a gente entende que toda mudança causa dúvidas, né, nas questões, mas a gente precisa avançar. Né? A gente, quando ganha um direito, e seja em qualquer seara, a gente não pode regredir. Os direitos foram feitos para serem conquistados e permanecidos para melhor trabalho. Vamos fazer uma coisa, vamos começar pela função. Sim. Qual é a função do Conselho? Então, o Conselho, a natureza de um Conselho é construir política pública. Sim. As ferramentas que a gente tem para construir a política pública educacional para o Conselho é normatizar, deliberar, fiscalizar. Todas essas questões estão envolvidas e estão discriminadas na lei orgânica para que a gente possa atuar em paralelo à Secretaria de Educação. Nós não somos subordinados, nós trabalhamos em paridade. Então, o Conselho vem, de forma técnica, observar o que está sendo feito, orientar a Secretaria para que conduza melhor ou que se mantenha a condução daquela política pública que é necessária para o município. O prefeito pode indicar pessoas para o Conselho? Não. Na verdade, a indicação são das instituições para que se faça a representatividade. Então, o Executivo, dentro da estrutura do Conselho, assume as suas cadeiras de acordo com as indicações do órgão responsável pela pasta. Então, a Secretaria Municipal de Educação, que representa o Executivo, faz as suas indicações. Ao prefeito cabia, e é importante falar também, que fizesse por decreto a confirmação dessas composições. Tá. Entendeu? E assim ele procedeu, fez os decretos, sacramentou todo o rito legal que a gente procedeu em dezembro de 2023. Só que, para surpresa do próprio Conselho, após a publicação, que termina todos os ritos necessários para você ter uma funcionalidade do Conselho, foi emitido um novo decreto que não partiu do Conselho, sendo que os pedidos de publicações das questões do Conselho são todos competências privativas do Conselho, é o Conselho que tem que requerer essas publicações. Então, alguém em nome do Conselho, acredito eu que possa ter sido a secretária,
solicitou a substituição de cadeiras dentro do Conselho. Dentre as cadeiras que foram pedidas a substituição, uma delas foi a minha, na qual eu me desvinculo da presidência e do Conselho. Eu deixo de ser conselheira, inclusive, com esse decreto, que vai de encontro à lei orgânica que nos tem a garantia da permanência. Mas ele não pode fazer isso. Não. O Conselho é soberano. O Conselho é autônomo. Tá. Aí você fez o quê? Recorreu à Câmara? A gente usou as ferramentas que estão à disposição, como são os órgãos de controle externos, né, à gestão, e um deles é a Câmara Municipal, que foi quem aprovou por unanimidade as alterações da lei orgânica, que nos garantiu a integralidade. E a gente primeiro provocou a Câmara no sentido de oficiar a Câmara para que ele tomasse conhecimento, a Câmara Municipal tomasse conhecimento dos atos que estavam sendo praticados naquele momento dentro de um órgão de controle social, que é o Conselho. E a partir daquele momento que a Câmara foi provocada, a primeira ação, que é de praxe, né, você tem um rito também para se cumprir nos lugares, a Câmara fez a aprovação de uma recomendação ao prefeito para que o prefeito observasse melhor seus atos e fizesse a reforma deles, como tem súmula vinculante já que prevê isso, para evitar a ratificação de um crime de responsabilidade. E logo após essa recomendação expedida pela Câmara, a secretária emitiu um ofício aos conselheiros que ela identificava como legítimos, uma convocatória de uma reunião extraordinária, que também não é previsto dentro da lei do Conselho. Quem convoca a reunião extraordinária de Conselho é o presidente ou a maioria do Conselho. Devendo salientar aqui que a secretária não faz parte do Conselho, ela não é conselheira. Então, ela não tem autonomia para fazer esse tipo de sinalização, de convocação, de rito dentro de um Conselho. E aí, a partir dessa convocação, conselheiros que receberam, que se sentem legítimos e que estão se sentindo constrangidos pelo tudo que está acontecendo, procuraram a Câmara, eu corroborei com essa procura, e a gente informou a Câmara que, além de não rever os atos recomendados pela Câmara, ainda se avançou na ilegalidade, que foi a convocação feita pela secretária, manifestando extrema ignorância àquilo que foi sinalizado para eles como equívoco. Daí foi provocado o decreto legislativo que derruba os efeitos do decreto do prefeito, que neste momento é considerado de forma ilegal. Tá. O prefeito, ele tem seguido, durante esse tempo todo, ele tem trabalhado junto ao Conselho, ele tem atendido o que o Conselho precisa? Ou as orientações do Conselho? Então, Hélio, a gente tem registrado lá no nosso Conselho e certamente nos sites da Prefeitura, que a gente publiciza essas atas que a gente faz, né, das reuniões, foram solicitadas, acho que 7 reuniões com o prefeito, 6 a 7 reuniões com o prefeito, e todas elas ou foram remarcadas ou canceladas. Então, nós não tivemos a oportunidade, durante os 2 anos do mandato anterior, em conversar com o prefeito sobre questões de política pública que foram tratadas dentro de fórum de segurança, que foram tratadas dentro do Pleno, que foram tratadas dentro do Tribunal de Contas, que foram tratadas junto à presidência do Conselho Estadual de Educação. Nós não tivemos a oportunidade de passar isso diretamente ao prefeito. Quando foram declinadas à secretaria, né, na figura da secretária, também tivemos muitas inconsistências, ou nas respostas, ou na ignorância da continuidade, porque nós temos hoje 137 comunicações no mandato anterior que não foram respondidas até agora. 137? Quer dizer, a Câmara diz que não recebe a resposta do prefeito e o Conselho também não. Não é um privilégio da Câmara. Tá, então o Conselho permanece, continua. O Conselho permanece, Conselho hoje permanece na presidência, estamos constituídos legalmente, estamos funcionando de forma correta. Na verdade, nunca deixamos de funcionar de forma correta, só estamos sendo desarticulados. É porque não pode, né? Sim. O Conselho sendo autônomo, não pode ter interferência da Secretaria. Sim. O Conselho é um órgão de controle social previsto na Constituição. E ele vem para somar as políticas públicas. Tá, se ele não pode ter interferência da Secretaria, ele também não pode ter interferência do governo. Não, do prefeito. Seria a mesma coisa. Vou te dar um exemplo da coisa tão impensada que aconteceu. Quando a secretária adentra as competências do Conselho, seria a mesma coisa que eu, enquanto presidente, solicitasse a exoneração de uma chefia dela. Por ofício. Eu gostaria que exonerasse o chefe do setor X e que nomeasse fulano de tal. Eu estou ultrapassando a autonomia do órgão. O Conselho, ele é completamente independente da Secretaria. Sim, nós somos órgãos que transitamos em paralelo. A única dependência que ainda não foi conseguida autonomia é a dependência financeira, porque a previsão orçamentária
tem que estar dentro da lei orçamentária, que a gente já conseguiu também fazer um plus nessa questão. Isso é uma das metas que eu tinha como presidente do Conselho, a gente conseguiu avançar. E para a gente ter qualquer gasto, né, em relação ao Conselho, a gente solicita que a Secretaria faça a execução desse orçamento, que infelizmente também, apesar da gente ter uma previsão, que saímos de R$ 4.000 ano para 3 conselhos, para 250 mil, e esse ano 263 mil para utilizar, a gente não consegue executar. A gente conseguiu uma única vez um custeio para uma viagem de formação. Todas as outras formações foram custeadas por meu recurso próprio. Agora, Amanda, e ele queria fazer o quê? Ele queria colocar novas pessoas dentro do Conselho, uma nova presidente ou presidente? Na verdade, com a minha saída da presidência, permaneceu o meu vice-presidente. Só que mesmo o meu vice-presidente tendo permanecido, sem nenhum tipo de intervenção, porque ele é cadeira do Cinep, né? Foi como se o Conselho tivesse sido tratorado, né? Ele foi passado por cima e foi desconsiderada a legitimidade que ele tem também prevista na lei do Conselho. E com a troca, geraria uma nova oportunidade de eleição, porque o presidente foi desconstituído. E por força do regimento interno, tem que haver nova eleição. Tá, mas ele poderia indicar. Sim, as eleições... A minha eleição foi muito tranquila, porque na primeira indicação minha, a gente ainda teve uma disputa, eu tive 7 votos a 5, porque somos 12 conselheiros, e era uma questão muito nova. E não foi uma colocação minha a candidatura. Eu fui indicada por um colega, que é conselheiro já há mais tempo no Conselho, e a gente teve a grata surpresa de estar eleito naquele momento. Já esse segundo momento, quando eu fui reconduzida pela instituição, dentro do prazo legal, tudo dentro da normalidade, eu fui reeleita por unanimidade. Naquela eleição de presidente, havia 11 conselheiros dos 12, porque um não compareceu, e os 11 conselheiros votaram em mim, e ainda assim, de forma sinalizada para aqueles que representam a gestão, que eles pudessem se manter isentos da votação, que eles pudessem se abster do voto. Isso está tudo constado em ata. E mesmo assim, eles fizeram questão de fazer a manifestação do voto pela minha reeleição, após eu perguntar a cada conselheiro, nominalmente, se algum deles tinha interesse em ocupar a presidência. Porque eu tenho questões minhas de ordem pessoal que me farão estar na presidência por um período muito curto nesse momento. Eu vou me afastar do Conselho futuramente por questões de ordem pessoal. Eu tenho projetos que vão para além do que o Conselho hoje pode me prover. Sim. E aí eu vou pedir esse afastamento em determinado momento. Mas eu fui reeleita legitimamente pelos meus pares, então não há o que se contestar daquilo. Tá, e aí a pergunta agora é dividida em duas. Primeiro, por que o prefeito quis fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, e aí a segunda pergunta é a seguinte, e a partir daí, o que ele iria fazer com o Conselho? É a pergunta de $2 milhões. Eu ainda tenho uma terceira pergunta. Porque a gente trabalha muito no campo da hipótese, né? A gente não tem nada declarado. A gente está sofrendo muito nesses últimos tempos de gestão por uma coisa chamada do não cumprimento dos atos praticados da administração pública. Todos os atos praticados precisam ser formalizados, precisam vir através de ofício. Então, a gente teve em dezembro, por exemplo, a desconstituição do nosso corpo técnico. O Conselho funciona com um aparato técnico em paralelo. Eu preciso de técnicos que conheçam de legislação, Sim. que promovam, escrevam os pareceres, que façam as pautas de reunião, que registrem as atas, e nós não temos. Nós ontem recebemos um ofício, após muito debater com a gestão, sobre uma organização que respeita a lei que prevê. Porque para cada função dentro do Conselho eu tenho uma normativa, eu tenho um regramento. Então, para você ser um técnico de conselho, você tem um regramento. Para você ser secretário de conselho, você tem outro regramento. Para ser auxiliar do técnico, você tem um outro regramento. Então, eu não posso simplesmente indicar qualquer pessoa. E, para nossa surpresa, foi publicado no Diário Oficial do dia 31 de janeiro, uma pessoa para técnica do conselho que veio do programa Operação Trabalho, que não tem relação nenhuma com a educação, que foi desligada de uma secretaria para ser colocada como técnica dentro do Conselho, ignorando plenamente a lei de reestruturação do Conselho Municipal de Educação, que tem um regramento para isso. Mas ele poderia fazer essa indicação? Não, ela é ilegal também. E por esses conflitos todos que a gente foi criando dentro da gestão, eu acho que isso causou um grande incômodo, porque a gente, a todo tempo, se ampara dentro do texto legal. Se o texto legal prevê, ele tem que ser efetivado. Só que, muitas das vezes, há uma ignorância sobre o texto legal. A mesma coisa é a contestação do termo integralidade nesse dispositivo que foi modificado na lei orgânica.
Então, eu acho que às vezes falta um pouco de leitura das pessoas que precisavam ter esse conhecimento, né, jurídico, para entender que a gente só está ratificando o que já está previsto pela LERJ. A LERJ traz uma regulamentação dizendo que aos conselhos de educação é garantida a integralidade, independente das alterações dos órgãos que estão no sistema. O Conselho tem falado com eles sobre o caso das escolas, Maçom de Noronha, a escola Hermínia Josetti. Sim. Ali, a Hermínia Josetti, então, eu acho um absurdo ele comprar um prédio pequeno, ruim, e deixar a escola Hermínia Josetti abandonada lá, né? O prédio que a escola hoje funciona, ele é locado, ele não é comprado. Ah, ele é alugado? É alugado. A gente faz constantemente essas verificações. Então, assim, para além do Hermínia Josetti e do Linoronha, a gente também tem acompanhado as escolas de tempo integral que estão sendo ampliadas e que estavam até ontem sem professores. Então, nós temos aí uma perda de 30 dias letivos, aproximadamente, de alunos que estão dentro das escolas sem professor. Ainda continuamos com esse mal. Nós estamos acompanhando a história do CEMEI Várzea, porque o CEMEI Várzea hoje está dentro de um sistema remoto, assim dito pela Secretaria, apesar do Conselho já ter revogado a funcionalidade do ensino remoto no município, ele não tem mais validade para garantia de calendário escolar. Então, ontem a gente questionou isso também numa reunião. Como que a Secretaria vai garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, que está em lei, é direito do aluno ter esses 200 dias letivos. Então, a gente vem acompanhando questões também em relação a... Hélio, é tanta coisa que a gente vem fazendo que é difícil pontuar para você, assim, por exemplo, saindo um pouco da seara pública, né? A gente vem acompanhando as autorizações de funcionamento das escolas particulares, nós temos redes novas entrando no município e a gente hoje está inviabilizado de dar os pareceres autorizativos, que já foram deliberados na última sessão de dezembro, porque a gente não tem corpo técnico para redigir o parecer de autorização. Então, 6 escolas hoje funcionam de forma ilegal no município por uma ausência nossa de emissão de documento. Porque a gente não tem o corpo técnico para redigir. Corpo técnico esse que foi destituído Exatamente. por ele, pelo governo. E até o momento não foi recomposto. Me dá um comercial rapidinho, e a gente continua conversando com a professora Amanda. É que eu atropelei um comercial. Vamos rapidinho, a gente volta já, é rápido.